Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo à casa da padroeira do estado de Minas Gerais, a Virgem e Senhora da Piedade, neste santuário basílica a ela dedicado. Acolhendo você que neste momento congrega em comunhão conosco, através da nossa amada Rede Catedral de Comunicação Católica, a TV Horizonte e a Rádio América. Seja bem-vindo para a nossa Léxio Divina, a leitura orante da Santa Palavra de Deus. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, aleluia. Celebramos com toda a igreja o domingo de Páscoa, o domingo da Páscoa na ressurreição do Senhor. O Senhor ressuscitou. Passamos 40 dias com Ele no deserto, no tempo da Quaresma. Agora, nos encontramos na festa ápice da nossa fé, que é a ressurreição do Senhor. O Senhor ressuscitou e Ele vem ao nosso encontro, assim como vem ao encontro dos discípulos. Meu irmão, minha irmã, de antemão desejo para você uma feliz e uma santa Páscoa. A Páscoa da ressurreição do Senhor. Não mais a celebração da Páscoa judaica, mas a Páscoa da ressurreição do próprio Deus que se encarna, vive, passa no meio de nós, sofre a sua paixão, morre no madeiro da cruz e ressuscita após 3 dias. No dia de ontem, a igreja celebrou a vigília das vigílias, a vigília pascal, onde nós fomos imergidos pela palavra santa de Deus, 7 leituras, 7 salmos, a epístola de Paulo e o Evangelho. Nas vésperas de ontem, já cantávamos enquanto igreja: o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia, aleluia. Por isso o nosso coração se alegra. E agora, cheios de esperança, esperança que vem da ressurreição do nosso Deus, ouçamos a palavra santa de Deus. Pega aí na sua casa a sua Bíblia, qualquer Bíblia que você tiver aí na sua casa. E assim vamos lá no Evangelho de João, o 4º Evangelho. Já estamos no capítulo 20, versículo de 1 a 9. O capítulo é o número maior aí na sua Bíblia e o versículo é o menor. João, capítulo 20, versículo de 1 a 9. Procure aí. Procure na sua Bíblia, aquela que você reza. E juntos escutemos a palavra santa de Deus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo.
Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Este é o Evangelho do domingo de Páscoa, da missa do dia. Você entendeu esse Evangelho? Esse Evangelho tem coisas bem interessantes para a gente meditar. Tem um caráter, obviamente, teológico. Tem um caráter cultural. Tem um caráter social, sem forçar. Você vai entender. Deixemos as ideologias de lado. E é a palavra santa de Deus. Mas antes de começarmos a ruminar, né? Porque vamos ler de novo. Vamos novamente nos saborear desse rico banquete que é a palavra santa de Deus. Vamos ler de novo. Agora, respeitando as vírgulas, fazendo uma entonação melhor na voz, uma impostação diferente, e depois meditar um pouquinho. Vamos juntos? Acompanhe aí, compadre. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram, então, Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. É muito intenso esse Evangelho, muito rico em detalhes. Cada versículo daria para fazer uma reflexão. Em primeiro lugar, nós estamos no Evangelho de João. João não é um evangelho sinótico, semelhante. Os escritos de João são mais espirituais, são mais intensos.
Por isso que o símbolo do evangelista João é a águia. E aqui, neste santuário basílica, temos 4 cruzes no presbitério. Uma delas é a águia. Essas 4 cruzes simbolizam os 4 evangelistas. Depois, você pode procurar aí na sua casa o significado de cada animal que simboliza este evangelista. João é a águia. João começa totalmente diferente de Mateus, Marcos e Lucas. João fala: no princípio era a palavra era Deus, a palavra se fez carne e habitou entre nós. João não narra a infância de Jesus. A paixão de João é mais detalhada que a de Mateus, que nós lemos no último domingo. É mais intensa que a de Lucas. Marcos é mais sucinto. Mas João começa esse capítulo 20º falando no primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana, gente, não é segunda, porque senão chamaria primeira. O primeiro dia da semana é o domingo. Dia Dominus, dia do Senhor. Dominus em latim significa Senhor. É o dia consagrado a Ele. A nossa fé não parou lá no sábado do descanso judaico, do Shabat. Não parou na sexta-feira santa, onde Deus morre na cruz. A nossa fé ultrapassa a sexta, ultrapassa o sábado e culmina, tem seu ápice no domingo, o domingo da ressurreição. Por isso que nós cristãos católicos somos chamados a ir à missa domingo, porque é o dia do Senhor. O nosso primeiro compromisso não deve ser fazer isso, aquilo, ir para o churrasco, ir para a casa da sogra. Pode ir depois, mas vá à missa. O domingo é o dia que o cristão católico deve ir à missa. E esse evangelho começa falando no primeiro dia da semana, o domingo. Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, a apóstola dos apóstolos. Ainda era de madrugada, estava escuro, não tinha CEMIG lá, era luz de vela. E olhe lá, né? Fogueiras, tochas, o que eles tinham na época, né? E assim, ela se deparou com uma cena. A pedra do túmulo do Senhor estava retirada da porta do túmulo. Aí está a maior prova da ressurreição. A maior prova da ressurreição, meu irmão, minha irmã, não é aquele Cristo de braços abertos, só com uma veste tampando as suas partes inferiores. A maior prova da ressurreição é o túmulo vazio. Essas imagens que às vezes a gente vê nas igrejas do Cristo com as chagas e com os braços abertos de uma forma gloriosa, ela simboliza mais a ascensão do Cristo que sobe aos céus do que do próprio Cristo ressuscitado. Nós temos 2 símbolos importantes da nossa fé, diversos na verdade, mas 2 mais ligados à ressurreição. Primeiro, o túmulo vazio. Segundo, a imagem do Cristo ressuscitado com a cruz em sua mão, mostrando: eu venci a morte. Prestemos atenção então que nós temos diversos símbolos, diversas realidades que nos fazem compreender este evangelho. Segundo, naquele tempo de Jesus,
as mulheres não tinham nem voz e nem vez. Infelizmente, isso ainda permanece na nossa sociedade. Um pouco menos, mas tem muito homem machista por aí, que se acha melhor do que mulher. Mas nós estamos falando de uma cultura totalmente judaica e, por consequência, patriarcal. Ou seja, o pai, o homem, era o chefe da casa. E assim, para a fala de uma mulher ser colocada como verdade, o evangelista vai lá e coloca 2 homens para testar a verdade dela: Pedro e o discípulo amado, este mesmo João, que nós estamos lendo agora. Assim, para afirmar a fala de uma mulher, 2 homens vão atestar. Não estou sendo machista, estou explicando a realidade daquela época. Não interpretem o padre de forma equivocada. Assim, ela disse para eles: olha, tiraram a pedra do túmulo do Senhor e nós não sabemos onde está o corpo. Ele não está lá. Então os 2 saíram. E é até interessante, né? Porque o discípulo amado chegou na frente de Pedro. É por uma questão de idade, né? João era mais novo, Pedro já era mais velho. Então, por mais que tem muita gente que é idosa dando muito couro e muito novinho por aí, né? Mas o discípulo amado correu à frente de Pedro. Mas ele chegou ao túmulo, mas olhou para dentro, viu as faixas de linho que tinham sido colocadas no corpo de Jesus. Outro detalhe importante: eles não usavam caixão como a gente usa, numa caixa grande. Não tinha urna naquela época, não tinha funerária, por aí vai. O corpo era preparado como um funeral judaico. Jesus era judeu, viu, gente? Jesus não era católico, não. Lembre-se do Evangelho de Mateus, que fala que os reis magos ofereceram ouro, incenso e mirra. A mirra simbolizava de que morte Jesus ia morrer. No dia que Jesus nasceu, já estava prefigurado a sua morte. Porque mirra era um remédio e uma essência que era passada no corpo dos defuntos. Hoje coloco até umas flores que nem cheiram tão bem assim, né? O povo antigamente tinha mais gosto. Mas o corpo de Jesus foi preparado. Lembrem-se de José de Arimateia pedindo para tirar o corpo de Jesus, para eles prepararem o corpo dele. O corpo de Jesus foi preparado, foi envolto em faixas de linho, tecido puro. E assim o discípulo chegou, mas não entrou. Menino novo, teve medo. Pedro, como sempre, o entrão, né? Entrava, botava o bedelho no meio mesmo. Então, já chegou entrando. Entrou e confirmou aquilo que o discípulo amado havia visto. Mas é acrescido um detalhe. Ele percebeu que o sudário, o pano que estava na santa face, na sagrada face de Jesus, estava não no chão junto com o linho, mas dobrado. Não estava com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então, o discípulo amado entra, criou coragem, entrou, viu e acreditou. Mas aí tem uma questão. O versículo 9 é algo que fecha esse evangelho e que é o versículo que eu escolho.
é o versículo que eu escolho para meditar na minha semana desta oitava da Páscoa, a continuidade da Páscoa. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. É um pouco triste, né? Jesus caminhou com eles 3 anos. Eles eram judeus. Eles conheciam um pouco da Torá. Os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos hoje de Pentateuco. Só que estavam como criancinhas, imaturas na fé. Porque eu queria ter convivido 3 anos com Jesus Cristo. Você gostaria? Eu amaria. Nós hoje o recebemos realmente na Eucaristia, de forma real e substancial. Ele está na Eucaristia, porque na Quinta Santa ele instituiu a Eucaristia. Mas seria tão prazeroso olhar no olho de Jesus, ouvir como era a voz dele, sentir o cheiro de Jesus, sentir a temperatura dele tocando a gente. Seria tão bom. Mas mesmo aqueles que caminharam 3 anos com ele, não compreenderam aquilo que ele havia prometido. E demorou para cair a ficha, viu? Demorou para cair a ficha. E minha gente, a nossa vida também é assim, viu? Às vezes nós temos tudo. Temos Jesus todo domingo ou todo dia na nossa paróquia e não vamos à missa. E tem gente por aí na Amazônia, não precisa ir para longe não, vamos para a Amazônia, que tem missa uma vez por ano, que quando o padre chega para rezar a missa, o povo parece que é Deus que está chegando. A gente não lê mais a palavra, a gente vem para a missa como se a gente estivesse indo para um evento social. A gente esquece que a missa é a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Não vamos deixar que isso perca no nosso coração. Nosso coração tem que arder igual aqueles discípulos de Emaús, que também não compreenderam aquilo que Jesus falava, mas quando ele começou a falar das Escrituras, reconheceram. Fica conosco, Senhor. Oh, tempo gostoso é esse tempo pascal. Faça a experiência com o ressuscitado. Faça a experiência dele te tocando. Não seja mais um Tomé da vida, não. Creia. Tenha fé. Pedro, o primeiro papa da igreja. João, o responsável por escrever o 4º evangelho, cartas e o Apocalipse, tiveram dificuldade de reconhecer que Jesus havia ressuscitado. E tem muito católico que entra na procissão da comunhão e não sabe que está recebendo Jesus. Tem muito católico que vem à missa e não sabe que a missa é o sacrifício incruento de Cristo na cruz e sua ressurreição. Mistério da paixão, morte e ressurreição. Como que está o seu coraçãozinho? Você realmente acredita que Ele está vivo e ressuscitado, sentado à direita do Pai, e um dia virá para julgar vivos e os mortos, não crucificado, mas glorioso? Esta é a nossa fé. Prestemos atenção. O padre escolheu esse versículo 9. Qual o versículo que você quer meditar? Não precisa ser o mesmo do padre, não. Nós acreditamos? Se pergunte. E escutando esse fundinho musical aí,
faça a sua prece, faça a sua oração. Reze a Deus e peça a Ele a graça de crer, de acreditar. Agora faço minha prece. Senhor, ajudai-me a crer. Senhor, que eu creia, que eu te adore e que as minhas posturas me levem a ti. Amém. Que Deus abençoe você, meu querido irmão, minha querida irmã. Desejo para você uma Santa Páscoa, que o ressuscitado esteja sempre em seu coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, para sempre seja louvado, e a sua mãe, a Virgem Santíssima. Amém.